Ok, na apostila, página 62, nós estamos no fim da página número 8, onde diz a palavra predestinação. E nós estamos agora analisando a reforma radical e especificamente a teologia do reformador Menno Simons. E ele fazia parte da reforma radical, por quê? Porque ele protestava a Igreja Católica e também os outros protestantes principais, Martinho Lutero, Eurico Zwinglio e João Calvino. Então eles queriam de uma forma só purificar a Igreja Católica ou formar igrejas estatais que eram deles, mas eles não queriam totalmente abandonar certos dogmas ou crenças, ensinos da Igreja Católica. Menno Simons, ele foi mais longe ainda, tão longe que ele era considerado radical. Interessantemente, ele simplesmente ficou mais bíblico. E predestinação, quanto à predestinação, ele rejeitou a doutrina de na verdade mais do que mas principalmente do João Calvino, a ideia de dupla predestinação. Algo que surgiu no movimento protestante dizendo o seguinte: todo mundo nasce e Deus já decretou. Alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não tem nada a ver com as escolhas da vida da pessoa. Dupla predestinação. João Calvino enfatizava muito isso, e hoje quando você fala sobre o calvinismo, essa é uma das crenças principais. Deus é soberano de tal forma que até o seu pecado foi escolhido por Deus. E você pode ler os escritos de João Calvino para notar isso. Então, Menno Simons rejeitou a doutrina de dupla predestinação, especificamente por causa do fatalismo inerente no ensino. Ele disse que a dupla predestinação, número 1, danificava a bondade de Deus, como se ele fosse o autor do pecado, e número 2, servia como uma desculpa para continuar no pecado. E na semana passada eu já mostrei para vocês, talvez na semana passada, mas umas aulas atrás, como a dupla predestinação, que não se encontra na Bíblia, é contra a bondade de Deus, porque é como se Deus quisesse que você pecasse. É só que se Deus quer que você peque para a glória dele, porque ele é soberano e controla tudo, então por que ele enfatiza no livro de Tiago, capítulo 1, que ele não tenta ninguém para pecar? Em outras palavras, se ele não vai nem nos tentar, porque ele vai nos decretar pecar? E as duas coisas não fazem sentido. E Menno Simons percebeu isso, e ele radicalmente, não era radical, mas comparado com os outros, ele falou: não, está errado isso. Eles falam: você é radical, você é demais, você... Cala a boca. E ele não calou a boca. Ele sofreu muita perseguição por causa disso. A segunda coisa aqui, ele falou que é uma desculpa para continuar a pecar, e eu já vi isso em meios calvinistas, ou pessoas que declararam: eu sou calvinista. A pessoa tem a ideia na cabeça, né? Se eu pecar, se eu cometer fornicação, vamos dizer que muitas vezes é esse pecado, a pessoa pensa: foi Deus que decretou, Ele decidiu, Ele é soberano, então é o que Ele decidiu, então eu posso fazer, está tranquilo, né? É uma coisa louca, mas realmente existe essa lógica, e tem pessoas ímpias que pegam essa lógica e fazem isso. Eu não digo que João Calvino usou essa lógica para pecar. Ao mesmo tempo, a lógica da ideia é isso: se ele decretou o pecado, então se você pecar, traz glória para Deus, é a vontade dele. O que o Menno Simons acreditava sobre a Bíblia? Ele é considerado o mais bíblico
o mais bíblico, marca essa palavra, o mais bíblico dos reformadores radicais, e a interpretação das Escrituras que ele utilizava era literal. Ele repetidamente enfatizava como a Igreja Católica ensinava e praticava inúmeras coisas não estabelecidas na Bíblia e que tais coisas precisavam ser abandonadas. Já lidamos com muita crença católica que não se encontra na Bíblia. Ele percebeu e falou: não, está errado isso, não está na Bíblia. No meio dos anabatistas, porém, existia os que abusavam essa abordagem à Bíblia, levando a interpretação literal a um extremo desnecessário. Deixa eu tentar explicar para vocês o problema. Quando a reforma protestante começou, era como uma bomba e explodiu, e pedaços, vamos dizer, da fé cristã e da Bíblia e da igreja foram espalhados de um lado para o outro lado da Europa. A Igreja Católica tinha avisado: se essa bomba desses protestantes detonar, nós vamos ter uma variedade de crenças e de ideias e de confusão. A Igreja Católica, nós não concordamos com ela, mas ela tinha razão. Quando você não tem uma igreja estatal para forçar o povo a crer em alguma coisa específica, então você vai escolhendo o que você quiser crer e você acredita naquilo. Quando Menno Simons e outros enfatizavam: eu não quero interpretar a Bíblia pela lente da Igreja Católica, nem pela lente das igrejas protestantes, eu quero simplesmente interpretar a Bíblia de uma forma literal. Tinha gente louco que decidiu pegar essa ideia e cometer um monte de coisa absurda, dizendo: mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Existe uma parábola que Jesus dá de uma pessoa que precisava pão à noite, porque um amigo chegou à noite. Então ele foi para o amigo dele e falou: eu estou sem pão, desce daí e vem e me dá pão. E o cara fala na passagem: eu estou com os meus filhos na cama, eu não posso descer. E uma pessoa pegou essa ideia literal e falou: está na Bíblia que esse homem dormia com os filhos dele na cama dele. Então é bíblico, quando você tem filhos, deixar ou colocar seus filhos na cama com você e sua esposa. Tá bom, eu não acho que é isso que a Bíblia estava falando. Mas se você pegar tudo que está na Bíblia de uma forma totalmente literal, sem deixar a Bíblia ter linguagem figurativa aqui ou ali, você pode ter um monte de interpretação estranha. Existem metáforas na Bíblia e outras figuras, existem. Olha aqui na página 63. Havia os que praticavam poligamia, outros que corriam pelados, baseado numa interpretação radical de Isaías 22 e 3. Alguns que pregavam por cima de tetos, literalmente recebendo as palavras de Jesus em Mateus 10, 27. E outros que agiam como crianças, por causa de Mateus 10, 2 a 4. Você lê a Bíblia toda, você nunca vai correr nas ruas pelado, pensar: a Bíblia me disse isso. Por favor, não. Mas essas pessoas pegaram essas ideias: não, mas aqui está dizendo isso. Não, mas leia o contexto inteiro, você vai perceber, é um jeito de falar, mas não é o certo para a vida cristã. Não é para você viver desse jeito. Mas infelizmente, quando a bomba da reforma protestante explodiu, todo mundo se espalhou para qualquer crença e muita pessoa decidiu pegar ecleticamente a Bíblia, pegando um pedaço aqui, um pedaço ali, e juntando e formando sua própria fé cristã. Sabe o que é quando você pega pedacinhos da Bíblia
Não tudo, somente pedacinhos das coisas que você gosta. Qual é o pecado que você comete quando você pega pedacinhos da Bíblia e forma sua própria fé? Idolatria. Idolatria é quando você adora quem não é Deus. E quando você pega pedacinhos e cria outra coisa, é como o mormonismo ou testemunhos de Jeová, eles pegam certas coisas, ignoram outras coisas, é idolatria. Então a Igreja Católica estava certa no sentido de dizer isso, vai causar um monte de problemas. Só que esses problemas, quanto a mim, são bem melhores do que o domínio da Igreja Católica exigindo crenças em coisas que são falsas. Eu prefiro a liberdade, ainda que haja problemas ao meu redor, do que não ter essa liberdade e precisar seguir o que é falso e saber que muita gente crê nas obras e não em Cristo e não são salvos. Continuando aqui, Simmons ensinava que a medida de toda interpretação da Bíblia era a intenção de Cristo e os apóstolos dele. Então, para Simmons, ele fez o seguinte, ele falou, bom, nós temos a Bíblia e existe primeiro o Velho Testamento. O Velho Testamento era tipo um jardim cheio de sementes, mas nada brotando ainda. Quando você vai no Novo Testamento, começa a brotar, e daí você consegue interpretar a Bíblia inteira pelo Novo Testamento. Então, a hermenêutica certa, segundo Menno Simons, é ir para Jesus, ir para os apóstolos, estudar o que eles falam para interpretar corretamente o resto da Bíblia. E quanto a essa ideia, eu digo, amém, é exatamente isso. Jesus, o Filho de Deus, veio para consertar, além de um monte de outras coisas, a nossa interpretação da Bíblia. Lembra o que aconteceu? Os fariseus colocavam tanta tradição na interpretação do Velho Testamento que o povo ficou totalmente separado do correto. Acontece isso até hoje. E daí, como batistas, nós concordamos com Menno Simons. Vamos voltar para a Bíblia e interpretar ela através dos ensinos de Jesus e os apóstolos dele, ou seja, o Novo Testamento. Simons criticava os reformadores principais de 3 maneiras: por misturar o uso da Bíblia com tradições e ensinos vãos. E eu concordo com o Menno, está certo isso. Como por exemplo, na nossa igreja, nós usamos a Bíblia. Não tem um outro livro que tem autoridade. Essas notas aqui que estamos usando não tem autoridade. Não tem nenhuma autoridade. São simplesmente observações minhas, nos meus estudos da Bíblia, da história da igreja e tudo. Mas tudo aqui pode ter erro. A gente tem que sempre verificar com o que? A Bíblia. Segunda coisa, misturar as dispensações do Velho e do Novo Testamento na interpretação de coisas para a igreja. Irmãos, eu não sei como que vai ser sua jornada cristã nos próximos 10, 20, 30 anos, se Jesus não voltar antes. Mas quando você conversa com católicos, adventistas e testemunhos de Jeová e muitos outros grupos, essas pessoas não percebem, mas estão misturando o novo e o velho, colocando a lei do Velho Testamento dentro do sistema do Novo Testamento, que é para a igreja. Pergunta: nós somos a igreja, certo? A igreja tem uma aliança, a nova aliança com Cristo ou a velha aliança, o Novo Testamento ou o Velho Testamento? Qual? O novo. O velho era para qual povo na terra? Alguém pode me dizer? Israel, exatamente. Então, Israel, uma nação, aliança com Deus. A igreja com Cristo tem o Novo Testamento, 2 coisas diferentes. E nós não podemos pegar algo do velho e falar: não, você não pode comer esse tipo de carne, você não pode beber cafeína, você não pode misturar os tecidos da sua roupa, você tem que guardar o sábado.
peraí, calma. Você está misturando as dispensações. Não pode. Se o velho é válido ainda, por que Deus nos deu o novo? Não faz sentido. Mas existe esse problema fortíssimo em muita igreja e muita seita hoje em dia. E infelizmente até os protestantes estavam misturando certas coisas porque vieram da igreja católica, mas não rejeitaram todos os erros. Terceira crítica aqui, por diminuir certos livros bíblicos, como por exemplo o livro de Tiago. Lembra, Martinho Lutero chamou o livro de Tiago um livro de palha, e ele chamou Tiago de Tiaguinho, e ele criticava porque ele enfatizava tanto a salvação pela fé, ou a justificação pela fé, que para ele obras, você não pode nem mencionar obras na hora que você fala sobre a salvação. E Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então ele fala, não, eu não acho que esse livro é tão bom, tem algo estranho aqui, como se não fizesse parte da palavra de Deus. E Simmons, ele não ficou feliz. Ele ensinava muito, não, o novo nascimento vai produzir obras em você, vai produzir obras, menos Simmons. E há um grande debate sobre esse assunto em muita igreja, e sempre haverá um debate, porque por um lado não faz sentido dizer que você crê e não há uma diferença na sua vida. Por outro lado, se você falar que as obras fazem parte da salvação, então você não está entendendo Efésios 2:8 e várias outras passagens. Mas agora nós vamos notar algo. Menos Simmons, e cuidado com isso na sua vida, menos Simmons rejeitou a igreja católica, ele rejeitou as igrejas protestantes, e ele se colocou num lugar onde ele não tinha, vamos dizer, antepassado, ele não tinha um sistema de teologia, ele não tinha algo por trás dele que levou ele a chegar a esse lugar. Ele simplesmente chegou num lugar sem base. E daí ele precisou escolher todas as crenças dele, e ele acabou em certos momentos escolhendo umas coisas erradas. E quando você começa a perceber os erros que existem, tenha cuidado que você não acaba rejeitando absolutamente tudo. Por exemplo, ao longo dos anos nessa igreja, você vai perceber que eu não sou perfeito. Eu sei que pessoas às vezes acham que o pastor é perfeito, ele não tem pecado. Mas passando uns anos, a pessoa percebe, mas peraí, ele é ser humano também. Sim, sempre, ele é ser humano. Mas se eu não gosto disso no pastor, está errado isso. E daí a pessoa rejeita uma parte do pastor, e outra parte do pastor, e outra parte, e acaba jogando fora o ministério inteiro dele, e a igreja dele, e batista, e pessoas vão até tão longe que acaba rejeitando Deus. Tem categorias diferentes de pessoas, mas existe tudo isso. Menos Simmons, ele viu como Lutero rejeitou Tiago e outras coisas erradas no meio protestante. Então Simmons, ele decidiu considerar como canônicos os livros apócrifos, algo que nem protestantes nem batistas aceitam. Então ele falou, não, ele está rejeitando o Tiago aqui, está rejeitando, olha, mas tem esses outros livros também. Eu acho que esses livros fazem parte da Bíblia também. Aqui na nossa cidade, pessoas vêm para mim e falam, o que o senhor acha desse livro que os arqueólogos descobriram, que é o Evangelho de Tomé, ou outra pessoa, acha que faz parte da Bíblia? É um livro perdido? Não, eu não acho isso. Mas calma. Deus preservou a palavra dele, Deus nos deu esse daqui. Em toda a minha vida eu uso esse livro, eu estudei, nem sei quantas vezes eu li esse livro inteiro, não tenho a mínima ideia. E eu sei que não existe uma necessidade de procurar outro livro aqui ou ali, e muitos desses livros têm muita coisa que fala algo contra o que a Bíblia fala, e nós sabemos, quando Deus inspira algo, fica óbvio.
Infelizmente, Menno Simons, ele ficou meio radical, provavelmente por causa de Lutero e outros erros entre os protestantes. Eu tenho até aqui escrito, pode ser que essa crença cresceu em Simons como uma reação para a rejeição, de Tiago por Lutero. Mas interessantemente, os Amish, que vieram dos Menonitas, utilizam o livro de Tobias para a cerimônia matrimonial deles. Então, o livro de Tobias é um livro apócrifo. E os Amish são um povo lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, que quase não usa eletricidade ou energia, anda de carruagem preta, de cavalo, fazem coisas lindas de madeira. E quando eles têm casamento, eles usam um livro apócrifo para a cerimônia. Mas eles vieram dos Menonitas, Menno Simons. Tá. E nós conhecemos pessoas que são batistas independentes, que são missionários para os Amish. Nós conhecemos pessoas que eram Amish e saíram e são batistas independentes, e eles falam como é algo tão fechado, e é um sistema, e você fica preso lá dentro. E é uma outra coisa. Eu não tenho tempo para lidar com os Amish, mas é um grupo que saiu dos Menonitas. Vamos continuar aqui, letra C, a encarnação do Filho de Deus. É bom distinguir a interpretação de Simons das interpretações dos outros. Levanta a mão se você entende a expressão, a encarnação do Filho de Deus. Você entende isso? Ok. Para vocês que não entendem ou esqueceram, porque eu já lidei com isso, é quando Deus se fez carne e habitou entre nós. É quando Jesus foi concebido e nasceu da Virgem Maria. Essa é a encarnação, ok? Então, tem várias interpretações disso. Lembra, quando Jesus nasceu, ele nasceu sem pecado, vivia sem pecado, morreu como sacrifício suficiente porque ele não tinha pecado. Como se existe o pecado original que passa de Adão para toda a descendência dele, como é que Jesus nasceu de Maria sem receber o pecado original? A Igreja Católica tem essa interpretação. Maria não tinha pecado e deu um corpo para Jesus. Então, eles falam que ela foi concebida de uma forma imaculada, sem pecado, e por causa disso, Jesus nasceu sem pecado. Eles inventaram isso porque não há nada na Bíblia que fala isso. A interpretação protestante, o Espírito Santo lavou a semente corrupta de Adão para Jesus poder nascer sem pecado. Essa é uma interpretação interessante, mas novamente eu não vejo isso de uma forma muito clara na Bíblia, que Deus lavou a semente corrupta de Adão. Número 3, a interpretação de certos anabatistas, o corpo de Jesus veio do céu. Jesus não foi necessariamente concebido pelo Espírito Santo, da ideia tradicional que nós temos, que é um mistério ainda, mas o corpo foi colocado em Maria. A interpretação de Menno Simons, Jesus nasceu de Deus, mas fora de Maria. Mesmo assim, Jesus tinha desenvolvimento fetal normal. Jesus, porém, não recebeu o corpo humano de Maria. Quando eu vejo o jeito Simons aqui, ele está querendo lidar com algumas heresias, mas eu ainda não vejo uma solução super clara aqui com o que ele fala. A interpretação de muitos batistas de hoje, inclusive eu, mas eu não posso garantir que é exatamente isso. Eu li um folheto de um pregador que já faleceu, chamado Oliver B. Green, o sobrenome dele, Verde. O pecado original vem da semente do homem, porque é Adão, o homem. Então, o nascimento virginal de Cristo permitiu um nascimento sem pecado. Então, Deus escolheu usar o nascimento virginal
para o pecado de Adão não precisar passar para Jesus Cristo. Quanto a mim, eu acho que essa é a melhor explicação e dá até lógica para o nascimento especial de Jesus, sendo de uma virgem. Vamos continuar. Eclesiologia. Como outros reformadores, ficou necessário identificar uma verdadeira igreja. E Simmons listou 6 características. Okay? Então, agora, preste atenção. Lutero, Zwinglio, Calvino e a Igreja Católica promoviam uma igreja estatal, uma igreja controlada pelo governo. Então, você não necessariamente olha para um prédio e fala, olha, ali é onde congrega uma igreja, um povo, uma igreja específica que tem uma denominação ou um nome. Na mente desses reformadores protestantes, a cidade inteira é uma igreja. Quando você nasce, você é batizado como bebê, você já faz parte da igreja. Não tem isso na Bíblia, mas os protestantes e os católicos praticavam isso. Menos Simmons falou, não, existe um grupo distinto chamado para fora da sociedade, que agora é o povo de Deus, a igreja local. E é por meio do batismo nas águas como crente que você entra nessa fraternidade, vamos dizer, ou nessa igreja. Então ele falou, então eu preciso explicar o que é uma igreja, porque não é essa coisa grandona, é uma coisa dentro da coisa grandona. Ele falou que uma igreja verdadeira vai ter pura doutrina, sacramentos realizados biblicamente, e quando ele usou a palavra sacramentos, ele queria dizer o batismo e a ceia do Senhor, obediência à palavra, amor fraternal sincero, confissão ousada de Deus e de Cristo, e opressão e tribulação por amor da palavra de Deus. E ele falou isso porque na época dele, a última coisa é que, para você seguir o que ele ensinava, por exemplo, ser batizado como adulto por imersão, porque você crê em Jesus e não antes disso, você ia sofrer e talvez morrer como mártir. Então, ele falou, se você realmente faz parte da igreja verdadeira, você vai sofrer. Claro, aqui eu marquei a passagem, 2 Timóteo 3,12, diz praticamente isso. Você anda com Deus, você vai sofrer perseguição. Quanto a essas coisas todas aqui, eu não posso dizer. Eu me lembro com o meu pastor no seminário, anos atrás, uma conversa. E nós estávamos conversando sobre essa novidade de ter igrejas pela internet e ninguém se congrega. Todo mundo fica só assistindo o culto antes de ter live. Tipo, era anos e anos atrás a ideia de poder, sabe, ter uma igreja online. E ele falou, se você não tem como chegar regularmente para a ceia do Senhor, então não é uma igreja local. Eu achei interessante, eu não posso discordar disso, mas eu achei interessante. Eu sei que uma parte de uma igreja é a comunhão que nós temos. Eu sei que um dia nós vamos ter toda a tecnologia, que nós vamos poder sentar aqui e ter pessoas da África e dos lugares sentados aqui, através de tecnologia, a pessoa vai ter o corpo projetado aqui, conversando conosco como se estivesse aqui, eu sei. Mas nem isso eu vejo como uma igreja local. São os nossos irmãos na fé, amém. Mas é algo dentro da nossa cultura, da nossa língua, da nossa experiência aqui, que é uma igreja e uma igreja local. Mas você vai ter que debater isso dentro de si, o que é uma igreja de verdade. Vamos continuar. Batismo. Ele disse, a fé precede o batismo.
Amém, eu concordo, é o que nós praticamos. Você tem que crer antes de eu te batizar. Bebês não devem ser batizados porque não são capazes de ter fé e arrependimento, certo? Os católicos ensinavam que o batismo é necessário para a salvação. Zwinglio tinha dito que o importante é a fé dos pais. Lutero tinha dito que existe fé adormecida no bebê. Mas Simmons não concordava com eles. O batismo é o começo público do crente para uma vida de discipulado radical. É notável que havia grande perseguição na época para os que aceitaram o batismo dos anabatistas. O menonita Telemann J. Van Braght escreveu em 1659 o livro O Espelho de Mártires, que fala da perseguição de pessoas não católicas nem protestantes desde o primeiro século. E muito interessante, eu acredito que alguém até traduziu esse livro não muito tempo atrás no português. Se você tem interesse em saber dessas histórias de grande perseguição dos anabatistas. Vamos continuar aqui, ok? Rapidinho. A ceia do Senhor, ele ensinava, a ceia é simbólica, a ceia é evidência do amor de Cristo por nós, a ceia é um vínculo de unidade, amor e paz entre os irmãos, a ceia é a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Novamente, eu não vejo nenhuma diferença entre uma igreja batista e Menno Simons nesse ponto aqui também. Nós não concordamos com tudo do Menno Simons, mas uma boa parte concordamos. Um dos meus filhos me perguntou: pai, nós concordamos mais com Menno Simons do que os outros, Lutero, Zwinglio e Calvino? E eu falei, provavelmente, mas sim. Tem algumas áreas, como eu falei, os livros apócrifos e algumas coisas, mas a boa parte, realmente, ele fala a linguagem batista. Vamos voltar para a Bíblia e rejeitar o que as pessoas colocaram dentro da Bíblia que não fazem parte, como os dogmas da Igreja Católica, etc. Vamos continuar. G. Disciplina na igreja local. Lutero, Calvino e Zwinglio utilizavam a espada do governo para exigir obediência cristã. Simmons, porém, considerava a igreja local como um grupo totalmente separado da sociedade. Consequentemente, a disciplina de um membro não utilizava violência e só separava o membro do corpo local. Deste modo, Simmons ensinava que disciplina é essencial para uma verdadeira igreja. E existe dois lados da disciplina. Um lado é a igreja precisa reconhecer que você realmente crê em Jesus, tendo um entendimento bom da salvação, e que você foi batizado depois disso, e que você quer seguir o que a Bíblia fala. Se você é contra tudo isso, é melhor não se membrar. Então já tem essa parte no início. Nós estamos no processo agora de conversar com várias pessoas que estão querendo se membrar. 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 pessoas agora. Estamos tentando ajudar cada pessoa e ver onde a pessoa está, e ensinar as coisas certas. Daí, quando a pessoa entra na membresia, tem que existir alguma coisa de disciplina, porque nós não acreditamos que a cidade de Ouro Preto é uma igreja, como os protestantes ensinavam. Nós acreditamos que dentro desse prédio congrega um grupo, um corpo que tem membros. E conosco tem outros que visitam ou frequentam a igreja, e nós queremos que essas pessoas um dia se tornem membros também. Mas se tiver um membro que está fazendo muita coisa errada e não quer obedecer e não quer se arrepender, daí chegamos às vezes ao ponto de falar: olha, você não pode estar mais aqui, tudo que nós falamos, tudo que nós ensinamos, toda a disciplina, você não aceita tudo, você é rebelde, você é de dura serviço, você está estragando o nome de Cristo, o nome da nossa igreja. Tipicamente hoje em dia isso nem chega nesse nível, porque a pessoa já arruma outra igreja ou simplesmente sai. Então não é tão complicado, né? Hoje em dia, como eu falei, é como Burger King ou McDonald's.
você vai lá no menu, no cardápio ali, e você fala, olha, eu quero o número 9 com batata frita e o hambúrguer sem picles. E bom, você tem. E você pode hoje em dia ir para qualquer igreja e você pergunta para o pastor o que tem no cardápio. Se tem o que você quer, você fica naquela igreja. Se não tem o que você quer, você arruma outra igreja. Pessoas me falam, eu gostei dessa igreja. Falam de uma igreja. Por que você gosta tanto dessa igreja? A música, pastor. A música. Eu gosto da música. Peraí, calma. Você nunca deve escolher uma igreja por causa da música. Me desculpe, mas nunca. Se aquela igreja tem boa música, mas não prega o evangelho claramente, nitidamente, você escolheu a igreja errada. Com certeza. Totalmente errado. Então nós precisamos compreender isso. Existe disciplina na igreja. Então eu concordo com ele. Eu não posso dizer que posso concordar com cada aspecto da disciplina que ele praticava. Eu não posso nem dizer que eu entendo tudo. Mas essa ideia básica faz sentido. Ele diz aqui, não era para a igreja manter muito contato com os disciplinados, além de cumprimentá-los. Então, eles faziam o seguinte, você está disciplinado, então eu não posso manter muita amizade contigo, mas eu não vou te maltratar. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você quiser se arrepender, nós podemos ajudar você. Isso é complicado. A pessoa tem que entender que está em disciplina. Muitos livros que eu leio sobre disciplina na igreja falam o seguinte, é impossível hoje em dia disciplinar as pessoas na igreja. E eu não quero chegar a esse ponto, mas eu sei que essas pessoas têm razão. Porque há tanta oportunidade hoje há muita pessoa que fica assim na igreja, não quer fazer nada. Então disciplina não quer dizer nada, a pessoa já não quer fazer nada na igreja. E se faltar no culto vai ter desculpa, fica disciplinado. Então fiquei fora. Mas olha aqui, número 2. Alguns anabatistas levaram isso ao extremo, exigindo que no dia de um casamento, os cônjuges expressassem votos dizendo que não iam ter relações se um deles tivesse que ser disciplinado. Menos Simmons não concordava com isso. Então alguns falaram o seguinte, se a igreja local precisa para a sua identidade disciplina, quando você casa, você fala para outra pessoa no voto, então se você ficar disciplinado, eu não vou nem beijar você, você fica sem beijo, tá bom? Não pode. E Menos Simmons não concordava com isso, mas alguns levaram ao extremo essa ideia, porque você está em disciplina, você está pecando, não vou beijar você. Não, você perdeu a oportunidade, né? Imagina, né? Alguém acha uma boa ideia isso? Ninguém está levantando a mão. Marcelino, você acha uma boa ideia? Quem sabe, né? Tá bom. Número 3. Alguns pecados que exigiam disciplina eram álcool, adultério, juramentos, casamento com descrente, falsa doutrina, brigas e o desvio de dinheiro da igreja.